So, tell me a little about your goals in this company. My goal Gol do Brasil, futebol. Goal, yes, football. Yeah, I love football. And you? Mas esse rapaz não tinha falado que tinha inglês avançado? So tell me a little about your goals in this company. My goal is to create incredible transformation in this company. I want the creation of an approachable work environment that is also capable of action and innovation. Eu não entendi muito do que ele falou, mas pareceu importante. You're hired. Você quer saber o que o inscrito do Universo English fez diferente do outro candidato? Não é que ele simplesmente tem um vocabulário melhor. Na verdade, ele fez uso de sufixos para aprender palavras novas de maneira fácil e rápida. O que o nosso inscrito do Universo English fez foi só pegar palavras que a gente já usa no português e que acabam com a terminação são e passá-las para o inglês, mas mudando para chão. São e chão são sufixos, e essa correspondência entre eles é uma das mais úteis de se conhecer se você quiser aprender centenas de palavras em inglês de forma bem rápida e relativamente simples. Existe uma quantidade muito grande de palavras que podem ser aprendidas em inglês dessa forma. Muitas vezes a gente nem precisa mudar nada no termo, só mesmo o sufixo. Em outros casos, a palavra em inglês e em português fica um pouquinho diferente, mas ainda assim, dá para entender e memorizar tranquilamente, como no exemplo da palavra criação, que em inglês é creation. E são muitas palavras mesmo que seguem esse padrão de correspondência entre os sufixos, tantas que seria impossível falar de todas elas aqui nesse vídeo. Eu não ia estar ensinando essa dica se eu não achasse que ela realmente pode dar um boost no seu vocabulário. Tem alguns casos em que essa correspondência não é perfeita, ou seja, nos quais a palavra em português e em inglês acaba ficando um pouco diferente, como no caso de tradução, que não é traduction em inglês, mas sim translation. Então é claro que não é possível usar essa técnica 100% das vezes, mas em muitíssimos casos, conhecer ela ajuda demais. E uma dica bônus aqui para vocês. O nosso amigo do início do vídeo também usou as palavras amicable e incredible. Quer saber o que essas palavras têm em comum? Pois é, elas também fazem uso de outro sufixo, o sufixo bow, que costuma corresponder com o sufixo vel do português. Nesse caso aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque o match não é tão perfeito assim. Tem palavras que funcionam e tem outras que não. Em geral, mesmo as que funcionam, precisamos mudar uma coisinha aqui e outra ali no radical, como os nossos exemplos de incredible e amicable, e outros como responsible ou honorable. Mas também é útil de se conhecer e de ir atrás de palavras que sigam um padrão. Elas vão ser palavras fáceis de memorizar de qualquer forma, já que são bastante parecidas com os nossos termos do português, e por isso, bem familiares. E a gente pode usar essas técnicas não só na hora de falar, mas também na hora de compreender palavras novas. Porque imagina que você se depara com uma palavra que você não conheça, mas que acaba com o sufixo chão, por exemplo. Você está vendo um vídeo ou lendo um texto e você encontra a palavra recreation. Usando a nossa regra, fica fácil de descobrir que a palavra recreation significa recreação. Então, da próxima vez que você quiser aprender ou estudar palavras novas em inglês, lembra dessa dica dos sufixos, porque eu te garanto que ela vai dar uma melhora significativa no seu vocabulário. Bom, pessoal, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E comentem principalmente se vocês conhecem palavras que fogem um pouco dessa regra, como a gente viu o translation, que em português fica tradução, porque sempre que a gente aprende alguma dica desse jeito, é sempre interessante a gente ver as exceções, porque elas sempre existem.